God of War é uma das franquias de jogos mais conhecidas de todos os tempos, e junto com nomes como GTA, Minecraft e Mario, talvez seja uma das únicas franquias que foi capaz de furar a bolha dos jogos, se estendendo para revistas em quadrinhos e agora para uma futura série. God of War nos mostra a história de Kratos, e sim, a pronúncia é Kratos mesmo, e não Kratos. Kratos. Nós acompanhamos a história do fantasma de Esparta, inicialmente pela Grécia, onde a trama do nosso espartano é marcado com fúria, ódio, raiva e mais fúria. Parte dessa sensibilidade carregada pelo personagem é fruto de um crime terrível, o ato de matar a sua própria família. Sua pele branca? Bom, é apenas as cinzas de sua esposa e sua filha mortas por ele mesmo, agora por todo o seu corpo. Note agora a hipocrisia de Kratos. Ele, um general do exército de Esparta, vivia em prol de matar qualquer um que entrasse em seu caminho, em nome do deus grego da guerra Ares, até ser enganado por ele, que ocasionou no assassinato de sua esposa e filha. Ele gostava abertamente de assassinar pessoas aleatórias, porém quando mesmo assassinou sua própria família, ele jurou destruir todos aqueles que fizerem fazer isso. Basicamente matar a família dos outros pode, mas a sua não, né? Seu careca os 30. Após isso, afundado em sua fúria talvez meio hipócrita, Kratos vai atrás de acabar com todo o Olimpo grego, matando todos os deuses, Ares, Poseidon, Hades, até encerrar sua aventura matando seu pai, Zeus. Depois de acabar com praticamente todo mundo grego, Kratos se vê agora sem propósito e resolve tirar sua vida. Mas pasmem, o protagonista não morreu e agora está em uma nova jornada e uma nova mitologia. A partir do God of War de 2018, o jogo se passa agora no mundo nórdico, um ambiente totalmente diferente com novos deuses para matar. Assim como nos jogos antigos, aqui Kratos também perde sua esposa, e puxa a vida ao personagem que sofre mais do que cantor sertanejo no amor. Mas, diferente do que foi no mundo anterior, aqui não foi ele que matou sua esposa. Ela acabou morrendo por causas naturais. E agora, junto com seu filho insuportável, digo, amável, Atreus, parte uma nova jornada para espalhar a cinza de sua falecida esposa no pico mais alto de uma montanha. Jornada essa que é marcada pela dualidade expressa, em comparação com a anterior, mostrando a perfeita diferença entre luto e melancolia. Sigmund Freud, o pai da putaria, psicanálise. E sim, ele é o mesmo cara que diz que basicamente todo mundo quer pegar a própria mãe. Mas ignorando esse detalhe, Freud nasceu em 1856 no Império Austríaco, onde hoje é a República Tcheca. O nosso doidinho do centro, quase preferido, escreveu um artigo muito interessante chamado Luto e Melancolia, onde conseguiremos traçar uma clara semelhança com o nosso espartano de guerra. Mas calma, vamos por partes. O luto para Freud era algo natural, em hipótese alguma deve ser tratado como algo patológico, ou seja, suscetível à cura como se fosse uma doença comum. O luto para ele, e também para a maioria das pessoas, acredito eu, é o sentimento de reação à perda de algo, geralmente associado à morte de uma pessoa. Mas que fique bem claro, o luto não se resume apenas à morte, mas sim a qualquer tipo de perda de algo que lhe pertencia de certa maneira e que conseguiu ocupar um espaço de conforto e proximidade em sua mente. Podendo ser algum tipo de convicção que você acredita, sua liberdade perdida caso você tenha sido preso de alguma maneira, e por aí vai. O importante para entender o luto é saber que ele é de algum modo passageiro, sendo algo que é tratado com o tempo. Por conta disso que Freud não o considera como problema patológico. O luto aqui é entendido muito mais como um processo pragmático da autorrecuperação de uma perda, do que como um estado mental em si. Por conta disso, suas características danosas não vêm do próprio indivíduo em si. Alguns dos problemas que surgem com o luto é a falta de interesse pelo mundo externo. Ou seja, nada que vem de fora, nada que é novo, fica interessante para você. E além disso, ele é somado a uma tristeza profunda. Que lógico, você acabou de perder algo que era essencial para você. É normal ficar assim. De repente, todas as expectativas, sonhos futuros e projetos com aquele algo apenas se vão, do nada. Mas o que acontece se acrescentarmos um novo elemento nessa bomba de sentimentos? Aqui talvez chegamos na parte mais complicada do vídeo. Enquanto no luto é um mundo que se torna vazio para o indivíduo, na melancolia o caso é diferente. Aqui é o próprio indivíduo que se enxerga vazio. A pessoa costuma realizar diversos insultos a ela mesma durante um estado de melancolia, que diferente do luto, não é um processo natural e linear. E caso se não for oferecida ajuda, o estágio final desse estado é o próprio suicídio. Ações muito parecidas com a de um certo careca abordado anteriormente, não é mesmo? A história de Kratos na Grécia é uma clássica tragédia grega. O destino é inevitável, não há como ser mudado. As leis dos homens e as leis dos deuses estão em conflito, e a noção que a história traz é que o homem só aprende na dor.
Se olharmos para Kratos nesse período, fica claro que ele não está vivendo o luto de forma natural e saudável. Ele está afundado na mais profunda e violenta melancolia. Quando Kratos é enganado por Ares e ele mata por acidente Lissandra e Calliope, não aconteceu apenas a morte de suas pessoas amadas, mas também a morte de sua própria dignidade. O mundo exterior perde sim o sentido, mas o que racha de verdade é o próprio ego de Kratos. Ele se torna um casulo vazio de puro ódio. E lembra que o melancólico ele direciona a raiva da perda para si mesmo, através de auto-insultos e punição? No caso de um semideus espartano bombado, a autodepreciação não vem em palavras, mas sim em brutalidade. As cinzas da sua família coladas eternamente na sua pele são a metáfora visível perfeita da melancolia freudiana. Ele literalmente internalizou o objeto perdido. Ele carrega sua culpa e seu trauma na própria carne. Kratos se odeia tanto que projeta esse ódio no mundo, triturando o Olimpo inteiro, porque encarar a própria culpa na frente do espelho é doloroso demais. Qual é o estágio final da melancolia não tratada que Freud previu? O suicídio. Não é à toa que a era grega termina com Kratos enfiando a lâmina do Olimpo no próprio peito. Ele não queria salvar o mundo, ele só queria silenciar os monstros da sua própria mente, que ele não conseguiu processar. Mas, como o vaso ruim não quebra, nosso careca sobrevive e vai para o mundo nórdico. E é aqui que o cenário, literalmente e metaforicamente, muda. Quando Frey, sua nova esposa, morre por causas naturais, Kratos não direciona sua dor ao mundo externo e imediatamente começa a culpar o universo por isso ter acontecido, e muito menos sai em busca de matar Odin por qualquer motivo que seja, ao menos não inicialmente. Aqui sim, o espartano enfim vivencia o luto. O mundo sim não aparenta mais ser tão chamativo. A floresta parece ter ficado mais fria e a sua casa mais vazia. Kratos sente a dor profunda da perda, mas repare, sua autoestima não é destruída novamente. A jornada para espalhar as cinzas de Frey no pico mais alto dos reinos é o que Freud chama de o trabalho do luto, ou se você preferir, esse treco que tá aí na tela que eu não sei pronunciar. É um processo pragmático, doloroso e lento de desapego, passo a passo enquanto aguenta os questionamentos do Atreus, que, convenhamos, exige bastante paciência. Kratos vai aos poucos voltando a sua mente para a vida real. Ele deixa de olhar para o passado macabro, começa a olhar para o presente, e principalmente para o seu filho. O espartano bruto aprendeu que a dor não precisa virar fúria destrutiva. Ela pode virar história, pode virar cicatriz e principalmente pode virar aprendizado, tal qual uma tragédia grega conta. Na Grécia, Kratos destruiu o mundo porque não conseguia acertar a si mesmo. Agora ele protege o mundo porque finalmente aprendeu a dizer adeus. No fim das contas, a maior batalha que Kratos venceu não foi contra Zeus ou Baldur, foi contra sua própria melancolia. Ele representa um claro processo de evolução e amadurecimento inspirado em contos gregos. Tudo bem, eu entendo que era legal pra caramba jogar com um personagem que só queria saber de matar todo mundo. Mas se a gente for analisar bem a psique do fantasma de Esparta, vai ver que essa dualidade diferente casa muito bem com o personagem. No final das contas, criticar o Kratos da era nórdica por não ser mais aquele monstro enraivecido é não entender a própria essência da maturidade, tanto na psicologia quanto na filosofia. A era grega de God of War nos divertia pelo choque, pelo absurdo, pela catarse de destruir deuses com as próprias mãos, mas aquela violência toda, como vimos com Freud, era sintoma de um homem doente, quebrado e incapaz de olhar para dentro de si. Caso a franquia tivesse continuado presa naquele ciclo infinito de fúria e destruição gratuita, Kratos não seria um personagem trágico, ele seria apenas um personagem que se perdeu na própria personalidade, a tal da flanderização, que é quando um personagem originalmente complexo se perde uma única característica ou traço exagerado. O que a Santa Mônica Studio fez a partir de 2018 foi um ato de coragem narrativa imenso. Eles pegaram o maior ícone de brutalidade dos videogames e o forçaram a passar pelo processo mais difícil que existe, o de se humanizar. O novo Kratos mostra que ser forte não significa vencer todos na porrada, mas sim saber onde canalizar a sua força para o seu próprio bem-estar. Além disso, ele nos ajuda a lembrar que não podemos mudar o passado. As cinzas na pele e as marcas das correntes nos braços sempre estarão lá, mas mesmo assim o nosso destino não precisa ser ditado pelos piores dias. A dualidade entre a Grécia e o mundo nórdico é a jornada que todos nós, de certa forma, enfrentamos na vida. Todos nós temos nossos momentos de melancolia, onde o erro nos consome e queremos quebrar o mundo ao redor, por não saber lidar com a nossa própria fragilidade. Mas a vida, assim como a jornada de Kratos e Atreus, exige que a gente suba na montanha mais alta, exige que a gente faça o trabalho de luto, enterre o que ficou para trás e assuma a responsabilidade por quem depende de nós no presente. Kratos deixou de ser apenas um deus da guerra para se tornar algo que é muito maior e mais difícil de ser. Ele se tornou um humano. E se até o fantasma de Esparta conseguiu domar seus próprios monstros e aprender a dizer adeus, talvez ainda haja esperança para todos nós, meros mortais.